Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishate. Om Shanti Shanti Shanti. Thank you, Lord. Nós vimos aqui, na última aula, nós vimos o resumo da discriminação do espaço entre o espaço e espaço e existência, né? A existência, a consciência não é o espaço sendo esse elemento primário, né? A partir do qual o universo, né? O universo se desdobra. Então, nós vimos esse resumo e tem aqui um verso 77, Marcelo, quando se está firmemente convencido de que o espaço e o ser não são os mesmos, deve-se diferenciar os outros elementos do ser, usando a mesma lógica. Nós vimos esse verso e o desdobramento? Não, nós vamos entrar no 77. No 77. Então, tá. Então, você parou ali no último parágrafo antes do 77. Sim. Imperceptíveis aos sentidos. Terminou e agora é o 77. Então, tá. Então, a discriminação entre o espaço e a existência está encerrada. Os versos 77 a 86 discriminam o ar, né, o ar da existência, que é a mesma lógica, né? Os elementos são escritos em maiúsculas para indicar o fato de que, nessa fase da criação, eles são princípios sutis, imperceptíveis aos sentidos. Então, vamos lá. Quando se está firmemente convencido de que o espaço e o ser não são os mesmos, deve-se diferenciar os outros elementos do ser, usando a mesma lógica. A distinção do espaço e o ser é relevante apenas para pessoas que pensam que o Vedanta é uma filosofia, porque não há lógica no argumento de que o espaço é consciente, portanto, o espaço é o ser. Então, para as pessoas que pensam que Vedanta é uma filosofia, então o Vedanta apresenta muita filosofia. Quando eu estudo Vedanta com o Paramarthananda diariamente, ele aqui e ali, ele se refere ao Vedanta como 2, 3 aspectos. E um dos aspectos ele chama o aspecto filosófico. Quando nós começamos a fazer essas análises, né, análises tais quais essas análises apresentadas no Panchadasi, né, a gente entra num campo de discriminação e análise que é tão sutil que a gente pode considerar quase que filosófico, né? Quando a gente começa a discernir, descrever, a discriminar e discernir, né, o ser do espaço, né? A mim, uma pessoa que não é realmente muito bem familiarizada com Vedanta, como nós, ela diria assim, pô, que loucura é essa, cara? Você está querendo se iluminar através da distinção ou discriminação entre o espaço e a existência? Mas que papo furado é esse? Existência e espaço, entendeu? Isso aí é filosofia pura, porque a existência, o que é a existência? Eu nunca ouvi falar da existência, né? Eu sei que eu existo, a árvore existe, a cadeira existe, mas discernir ou discriminar a existência do espaço, isso é filosofia. Então, para as pessoas com mentes, né, filosóficas que pensam que o Vedanta é uma filosofia, a gente precisa exercitar, né, fazer todo esse exercício intelectual discriminativo entre espaço e existência. Mas aqui o ponto é que diz essa distinção é relevante apenas para as pessoas que pensam que Vedanta é uma filosofia. Por quê? Porque não existe nenhuma lógica que possa apoiar a ideia contrária, a ideia de que o espaço é a existência. Por quê? Porque nós já determinamos anteriormente que existência e consciência são os dois aspectos desse mesmo princípio chamado Sat-Chita. Sat-Chita, existência e consciência, são os dois aspectos, ou em outras palavras, é a natureza daquilo que nós somos como Brahman. A nossa natureza é Sat-Chit. Nós existimos e existimos como consciência, né? Infinitamente não limitada.
Então, já que nós já determinamos, né, através da lógica, de que a existência e a consciência é um fenômeno uno, entendeu? Então, nesse caso, essa análise, essa discriminação entre o espaço e a existência, ela faz sentido, ela não é filosófica, porque não existiria nenhuma lógica para o argumento, né, de que o espaço é existente, possui uma existência própria. E aqui ele apresenta, o texto, Viderani apresenta, não existe nenhuma lógica para o argumento de que o espaço é consciente. Né? Então, de novo, nós estamos analisando, fazendo essa discriminação de que o sujeito não é o objeto. O espaço, muito embora seja alguma coisa extremamente sutil, seja um objeto de conceptualização, entendeu? A gente sabe que existe o espaço por inferência, mas a gente jamais pôde realmente experimentar ou conhecer o espaço através dos órgãos sensoriais, somente através do nosso intelecto. Então, esse espaço é um conceito, é um objeto criado, mas como qualquer objeto, esse espaço é o quê? Esse espaço é inerte. Ele não possui consciência própria. Por quê? Porque eu conheço o espaço, eu testemunho o conceito espaço, eu conceptualizo o espaço, mas o espaço não consegue me perceber, não consegue me testemunhar, não consegue me conceptualizar. Né? Por quê? Porque o espaço é inerte, o espaço não é existente, consciente, independentemente. A existência e a consciência do espaço é emprestada, né, assim por dizer, pela consciência que nós somos, satita, consciência e existência que nós somos. Né? Então, esse argumento ele serve principalmente para tranquilizar a mente daqueles indivíduos mais filosóficos, entendeu? Para provar para eles que o espaço não pode ser o ser, a consciência, porque o espaço não tem a capacidade de testemunhar, conhecer e experimentar, conceptualizar nada. É simplesmente um objeto como qualquer outro. Portanto, não é o ser. Também não há evidências de que o espaço exista além da ideia do espaço. Então, o espaço ele tem uma existência dependente em todos os sentidos. Ele tem um espaço uma existência dependente de um vrit chamado a ideia do espaço. Entendeu? Esse vrit, naturalmente, existe na mente de Ishvara e ele se reflete na mente de todos os jivas. Por quê? Porque Ishvara desenvolve todos os 5 elementos, as 3 energias e os 5 elementos, desenvolve todos eles através de quê? Através de pensamento, conhecimento, pensamento. Esses pensamentos, essas energias, eles são todos esses elementos em seus estados sementes. Eles existem como knowledge, como conhecimento, como conceito. Tá? Então, existe na mente de Ishvara todos esses elementos, antes deles aparecerem nesse nível, nessa ordem de realidade sutil, né? O corpo sutil macrocórtico, antes dele aparecerem no corpo físico macrocórtico, né? Fisicamente manifesto como o espaço que conhecemos nós, o espaço conceptual como aquilo que acomoda todos os demais elementos e todas as configurações derivadas desses elementos em combinação com outros elementos secundários, e etc, etc. Então, o espaço é apenas um conceito criado porque a consciência, quando ela é sob o efeito de Maya, ela se identifica com o corpo. Quando isso ocorre, parece haver uma separação entre o ser e os objetos que aparecem dentro do ser. Essa separação é expressa pela palavra espaço. Então, o espaço sendo o primeiro elemento, entendeu? É o ser aparecendo como um indivíduo, porque ele se identificou com o corpo, e ele vê tudo que existe no universo como alguma coisa separada, né, fora dele mesmo e derivada desse espaço, desse conceito espaço, né, dessa ideia chamada espaço. É a dualidade sujeito-objeto. Todos os objetos estão assentados na consciência.
são apenas conhecimento, pensamentos, mas parecem repousar no espaço, porque o corpo é considerado como ser, como se fosse real. Então, todos os objetos que eles ocorrem na consciência e eles jamais são separados dos pensamentos dos objetos. Vocês já devem ter ouvido o James falar disso, né? Todo objeto não é nada mais, nada menos do que o pensamento do objeto. Tudo que existe, existe a partir do pensamento, do conhecimento. E o objeto é manifestado através dessas noções, dessas ideias de Shuar, entendeu? Que se refletem no intelecto do Jiva. Todos os objetos estão assentados na consciência, acomodados na consciência, e são apenas ideias, pensamentos, conhecimentos, mas parecem repousar no espaço. Olha o espaço aí, aquilo que acomoda, né, e sustenta, né, todos os outros fenômenos objetos. Tudo que ocorre, ocorre dentro do espaço. Todos esses objetos que ocorrem dentro do espaço, inclusive o espaço, eles existem não separados da consciência e eles não existem a parte do pensamento dos objetos. O pensamento do espaço e o pensamento dos objetos acomodados dentro do espaço, né? Repousar no espaço, porque o corpo é considerado como ser. Tudo isso a partir desse ângulo, né, dessa perspectiva do ser como o Jiva. O Jiva percebe essa realidade, entendeu? Dentro do espaço, né? Como se fosse real. O corpo tem uma conexão prática com o espaço, na medida que ele evoluiu do espaço. Olha que bacana, né? Esse corpo nosso, ele é intimamente conectado, relacionado com o espaço, porque ele evolui do espaço, porque todos os elementos evoluem do espaço, entendeu? E se grossificam. Todas as configurações orgânicas e inorgânicas existentes em nítias, elas são derivações do espaço. Então, o espaço é o elemento mais sutil e ele pervade todos os outros elementos e pervade os nossos corpos físicos de um modo que a gente, né, se a gente começa a analisar a matéria, analisar o nosso corpo, a gente vê que nós somos o espaço, entendeu? Com algumas partículas ou energias que se movimentam em torno a um núcleo ou alguma coisa dessa natureza. O corpo tem uma conexão prática com o espaço na medida em que ele evolui do espaço. Como todo mundo tem um corpo e se identifica com ele, em algum grau, alguns mais, alguns menos, a distinção espaço-consciência serve para objetivar o corpo e, portanto, separá-lo do ser. Vocês ainda estão comigo? Sim, estamos tá tudo certo. Ok. Sim, Nagarjuna. Ok, eu só não quero ficar falando sozinho aqui, porque é coisa de velho falar sozinho, né? Como todo mundo tem um corpo e se identifica com ele, em graus diferentes, a distinção entre o ser, a consciência e o espaço serve para objetivar o corpo. O que significa dizer? Todo corpo existe dentro do âmbito do espaço, todo corpo existe como uma derivação do espaço, portanto, essa discriminação entre o ser e o espaço serve para quê? Serve para objetivar o espaço e, naturalmente, objetivar os nossos corpos, né? Esse objeto tão intimamente, né, perto de nós, né, associado a nós, que nós nos identificamos com ele, né? Nós nos identificamos com o corpo, como o corpo, né? Então, o corpo tem essa conexão prática com o espaço na medida como todo mundo tem um corpo e se identifica com ele em graus diferentes, a distinção entre o espaço e a consciência serve também para objetivar o corpo e, portanto, separar o corpo do ser. Veja bem, nós estamos fazendo essa distinção, né? Agora nós estamos fazendo essa discriminação entre o ser e os elementos. A gente sabe que a configuração do nosso corpo, ela parte desse elemento espaço, né? Então, nós vamos agora gradualmente grossificar ou fazer essa discriminação a partir dos elementos já mais grossificados, né?
mas aqui a gente ainda está falando sobre o espaço. Do ponto de vista do corpo, no entanto, não podemos dizer que o espaço é não existente, ou mesmo aparentemente existente. O espaço é um objeto materialmente, ou é o corpo? É um objeto materialmente existente, todo pervasivo, não é o espaço. E não é um vácuo. O espaço que fornece acomodação aos objetos. Então, do ponto de vista do corpo, né, repetindo esse parágrafo, no entanto, não podemos dizer que o espaço não existe, ou mesmo que ele é simplesmente uma aparência. Porque o espaço é um objeto materialmente existente, de que modo? Como esse princípio, né, que pervade e acomoda, ele pervade o espaço, todos os outros elementos, eles existem a partir dessa divisão e combinação. Então, o elemento mais denso ainda tem uma proporção de espaço, ele vai se grossificando, 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 ele vai pegando emprestado aspectos, umas proporções, parte dos elementos anteriores, que cada elemento vai se dividindo, se reconfigurando com os outros, entendeu? Em proporções 50% desse, mais um quarto dos demais, né? Como nós já vimos anteriormente. Então, todos os elementos, todas as configurações de Mitchell, elas são derivadas do espaço. É um objeto materialmente existente, ele é todo pervasivo e ele não é um vazio, não é um vácuo. Por quê? Porque ele é aquilo que acomoda todos os demais elementos, todos os objetos de Mitchell. O ensino da existência revela o fato de que, se o espaço existe, o corpo existe. O ensino da existência revela o fato de que, se o espaço existe, o corpo existe, na medida que o espaço é a causa do corpo. Então, Maya causa as três energias elas vão se desdobrar para criar os elementos primários, sendo o espaço o mais sutil de todos. Então, esse espaço, na medida em que o ensino da existência revela o fato de que, se o espaço existe, o corpo também existe, na medida em que o espaço, né, ele causa o corpo, porque é o elemento primordial a partir do qual todas as configurações, né, sutis e densas são formadas, a partir do espaço, né? E é um efeito, é apenas a causa, é a causa do corpo, e um efeito é apenas a causa em uma nova forma. Ok, deixa eu ler isso de novo. O ensino da existência revela o fato de que, se o espaço existe, o corpo existe, na medida que o espaço é a causa do corpo. E um efeito, que é o corpo, é apenas a causa em uma forma nova, né? Então, ele está dizendo que o espaço é a causa do corpo. E o corpo, ele se torna, o corpo, que é um efeito, se torna apenas uma causa em uma forma nova, né? Então, eu estou tendo um pouco de dificuldade de visualizar o sentido exato dessa afirmação. Vamos ver se ela se desdobra na próxima parágrafo. Se o investigador puder entender a existência do espaço, que a existência do espaço é a existência da consciência, e a existência do corpo é a existência do espaço, então o corpo pode ser aceito como ser, sem cair na armadilha de que o ser é o corpo. Ok. Então agora ficou claro. Então, o espaço sendo o elemento primário que desdobra, que causa a grossificação, né, e o desenvolvimento dos outros elementos, até que eles grossifiquem para se tornarem físico-materiais, como os corpos, né, os corpos dos jivas, né? Os corpos dos jivas, sendo um efeito, eles também se tornam uma causa nova, né? Porque, através dessa análise, essa investigação, a gente pode compreender que a existência do espaço e a existência da consciência e a existência do corpo, entendeu? É somente um. Existe somente uma existência. Então, o corpo, muito embora ele apareça como uma configuração tangível, né, constituída por suas propriedades e atributos, etc., nada mais é do que a existência.
Então, tudo é somente a existência. O corpo também é a existência. É a existência, a existência do corpo é a existência do espaço, que é a existência do ser. Então, o corpo pode ser aceito também como o ser, de tal modo que a gente não caia na armadilha de pensar que o ser é o corpo. Então, o que significa isso dizer? O corpo é o ser, mas o ser não é o corpo, né? Então, esse é um ponto que muito frequentemente a gente precisa reforçar, né? Porque o corpo, muito embora ele seja fundamentalmente o ser, por quê? Porque ele existe, e a existência desse corpo, a existência de tudo que existe em Nitya, é somente a existência não dual do ser pleno, o Satchitananda, né? O corpo também é o ser, mas o ser não é o corpo. Por quê? Porque o corpo, muito embora seja uma sobreposição aparente dentro do ser, é somente uma sobreposição aparente não real. E ela tem uma existência emprestada e dependente da existência, da minha existência como Satchitananda. Então, isso nos permite não cair na armadilha de crer que o ser é o corpo, muito embora o corpo também seja o ser. Por quê? Porque o corpo, a existência do corpo, é a mesma existência do espaço, que é a mesma existência da consciência, que é a mesma existência de Brahman, né? Só existe uma existência. Mas ainda assim, o corpo, sendo a existência, mas a existência não é o corpo, sem cair na armadilha de que o ser é o corpo, né? Então, esse é o problema, a ideia de que o ser é o corpo, né? A compreensão de Satchitananda, né? Satchitananda é a compreensão de que o corpo, né, em sua essência, em sua existência, né, em sua consciência, existência, é o ser. O corpo é o ser. O Jiva é o ser, né? Not Satchitananda, Tatvamasi, né? O corpo do Jiva, fundamentalmente, é o ser, né? Mas o ser não é o corpo. Do mesmo modo que eu posso dizer que essa mão, essa minha mão esquerda, também sou eu, né? Mas eu não posso dizer que eu sou a minha mão, né? Eu, como Jiva, eu posso dizer eu também sou a minha unha do pé. Tudo isso pertence a mim, entendeu? Essa unha do pé também sou eu, mas eu não posso dizer eu sou a unha do pé, porque eu estaria me limitando a uma pequena parte, um pequeno aspecto da minha existência, como essa configuração corpo, né? Então, do mesmo modo, essa é a lógica ali de Vidyaranya Swami. Talvez o melhor argumento contra a realidade do espaço, e, portanto, contra a realidade do corpo, seja o fato de o corpo ser um objeto conhecido. Aí fica tudo mais simples, né? O corpo é um objeto conhecido, o espaço é um objeto conhecido, o sujeito não pode ser um objeto, é consciente e os objetos são não conscientes, né? Os objetos não são conscientes, todos os objetos são inertes, muito embora eles existam, mas eles existam como uma sobreposição naquilo que é a minha consciência e existência, né? O sujeito não pode ser um objeto, portanto, tudo aquilo que possa ser objetivado nada mais é do que energia, matéria, né? Inconsciente, matéria inerte, energia inerte, né? Esse é o ponto. Alguém quer fazer algum comentário, alguma pergunta a respeito desse parágrafo? Extremo, muito mais filosófico do que eu imaginava. Muito mais sutil, digamos. Vocês ainda estão comigo? Sim. Ok. Carlos Dias, sim. Marcelo, você está indo aí? Tá rindo? Betânia, você está indo aí? Sim. Berê, você está indo aí?
Tô sim. Ok. Diz aí, José. Eu vi a sua fotografia agora. Que beleza poder te ver. Peraí. Mas está vendo o vídeo agora? Não, não, não. Eu só vi a sua fotografia. Ah, Já desapareceu, mas já desapareceu. eu coloquei o vídeo agora. Se você puder colocar a sua fotografia, é melhor, porque aí eu não vejo a minha tela escura. Ah, tá, peraí. Você ia dizer, é legal isso, ó, se vocês quiserem colocar a fotografia de vocês, eu me sinto menos só. Eu tenho duas perguntas. A primeira é o seguinte: você falou aí do espaço, que o espaço é criado, criado pelas três energias também, né? Eu acho que é a primeira coisa que é criado. Como é que consigo identificar essas três energias no espaço? Tem jeito? Isso aí é um ensinamento mais difícil que eles não elaboram muito, entendeu? Eu também tenho essa questão. Na verdade, agora que eu tenho acesso com o Swami Paramartananda, eu quero escrever para ele um e-mail, que ele finalmente parece que agora está fazendo um e-mail. Quero escrever isso para ele, entendeu? O desdobramento das três energias, um modo, porque todas as escrituras que eu estudei até agora, inclusive essa, eles não desdobram. Pelo menos, eu não vi essa passagem das três energias, que são os blocos de construção, entendeu? Sattva, né, como a ideia, o conhecimento, né, a noção, o conceito de alguma coisa, entendeu? Aí você precisa de uma energia e você precisa da matéria, né, da energia, matéria, uma coisa um pouco mais densa, para criar o elemento espaço, né? E você cria isso primeiro, né, a nível sutil, e depois ele grossifica como o espaço no qual o universo ocorre, né? O universo aparece. Né? Uhum. A outra pergunta seria, você falou muito, no texto, você está falando muito do corpo, né? E em relação aos outros koshas, a gente estuda eles, mas a gente, de certa forma, o Vedanta explica alguma coisa para a gente ter conhecimento deles, como a gente tem conhecimento do corpo físico? Porque parece que fica meio abstrato, né? Assim, quando fala dos outros koshas, tal, Ananda Maya Kosha, não sei o quê, blá, blá, blá. Eles têm a forma também, eles têm uma forma também, ou é uma Não, forma... você quando se vê no espelho, José Roberto, você vê a sua mente? Não. Então, mas você tem alguma dúvida de que a sua mente exista? Não. Então, a sua mente, ela existe dentro do seu corpo ou o seu corpo existe dentro da sua mente? É boa pergunta, né? Bom, agora eu acho, agora com o estudo do Vedanta, eu acho que o meu corpo está dentro da minha mente. Então, essa é a resposta correta. Então, isso só para ilustrar o fato de que existem muitas coisas de que elas não são visíveis, né, ou perceptíveis, né, aos órgãos sensoriais, mas a gente sabe que existe, né? Ninguém nunca viu o amor, a gente sabe que o amor existe. Ninguém nunca viu as emoções, né? Ninguém nunca viu o espaço, ninguém nunca viu nem mesmo o cosmos ou o universo, né? São tudo objetos conceituais, né? Mas a gente sabe que eles existem, né? Então, essa discriminação entre o ser e os cinco koshas é importante, porque esses cinco koshas, eles se referem aos níveis das nossas experiências humanas com os quais nós nos identificamos, entendeu? Então, todos nós nos identificamos com o corpo físico. Então, quando a gente começa o estudo dos cinco koshas, né, a gente inicia desse aspecto mais denso, a nossa constituição física, e a gente começa a analisar, né, a nossa experiência, né, analisar até a gente ficar totalmente convencido de que eu não sou o corpo, né? Mas até mesmo com o corpo não é fácil quebrar essa identificação, entendeu? Porque, muito embora a gente, no momento das análises, a gente veja exatamente que o corpo é um objeto e o corpo é constantemente se modificando, entendeu? Mas ainda assim, essa noção de que eu sem o corpo não sou nada, não sou ninguém, eu sem o corpo
deixar de existir, etc., etc., ela precisa ser muito bem analisada, seguindo todas as lógicas apresentadas pelo Vedanta, até que a gente tenha essa convicção, de compreensão de que eu não sou o corpo, entendeu? Então, todas essas análises, desde dessa discriminação mais densa, que é eu, o ser, eu, a consciência e o corpo, né? A gente não tem muita dificuldade de discriminar eu, a minha mente, do meu corpo, né? A gente fala, não, a minha mente eu sei, eu vejo meu corpo, o corpo não me vê. Né? Então, ali a gente já vê que existe, né, uma certa objetividade da mente em relação ao corpo. Né? Meu corpo está doendo, meu joelho, né? Então, a gente vê. Mas essa mente, ela é o que a gente chama o complexo corpo-mente, ela é parte desse mesmo mal-entendido, porque é o corpo sutil que se identifica, associado com o corpo físico, se identifica com o corpo físico, entendeu? E essa ignorância, ela é muito bem configurada, unida, né? Eu, o meu corpo, a minha mente. Mas, de novo, a mente tem muito mais facilidade de compreender que o corpo é alguma coisa outra que eu, a mente. Então, numa análise mais sutil, a gente começa analisando o quê? Analisando os nossos órgãos sensoriais. Né? A gente vê, eu não sou meus órgãos sensoriais. A gente analisa todos os nossos sistemas fisiológicos, né? O nosso sistema prânico, as energias, né? O nosso sistema autônomo, esse ar vital. Então, todas essas coxas, depois o aspecto emocional, mental nosso, são níveis, são aspectos da nossa experiência humana que muito frequentemente e facilmente nós nos identificamos, repito, como aquelas experiências. Então, nós fizemos isso até chegarmos à discriminação entre o ser e o intelecto. E agora nós estamos fazendo a discriminação entre o ser e os elementos sutis, porque os elementos sutis, entendeu? Eles são aquilo que se desdobra para produzir o corpo sutil, constituído do intelecto, do sistema de memórias, das emoções, dos pensamentos, do ego, entendeu? Então, nós estamos fazendo essas discriminações entre nós, o ser, e tudo aquilo que é somente um efeito de Maia, um produto de Maia. Essa é uma discriminação muito sutil, entendeu, José Roberto? Beleza. Por que a gente faz toda essa discriminação? Porque o problema nosso, José Roberto, é a identificação com nossas experiências, e principalmente aquelas experiências que eu penso que seja eu. Né? Eu sou essa experiência, eu sou isso, eu sou aquilo, né? Eu sou as minhas emoções, eu sou os meus sentimentos, eu sou as minhas energias, os meus pensamentos, as minhas noções, né? As minhas atividades físicas, etc. Então, o propósito do Vedanta é martelar, através dessas análises, até que a gente compreenda claramente, né, que eu não sou nenhuma dessas experiências. Né? Todas essas experiências, elas são objetos de experiências, são fenômenos, até mesmo esses objetos mais intimamente relacionados a mim, como o meu intelecto e até mesmo como o espaço a partir do qual o meu intelecto, né, aparece, né? E os outros elementos, etc. Então, vem constituir o meu corpo sutil. O corpo sutil precisa de todos os elementos já muito bem desdobrados e manifestados, entendeu? É uma discriminação muito sutil. Esse é um texto mais sutil mesmo, entendeu? Então, beleza, obrigado. O verso 78. A consciência é toda pervasiva. Maya depende da consciência e é mais limitada que a consciência, mas é menos limitada que seus objetos, seus efeitos. Ou seja, o espaço e os elementos que evoluem a partir do espaço. O ar é mais limitado que o espaço, porque é um efeito do espaço, mas é mais pervasivo que o fogo. Porque o fogo evolui a partir do espaço. E assim por diante. Agora a gente vai ter uma visão mais clara do desdobramento
desses elementos, do mais sutil ao mais denso, ao mais denso, ao mais denso. Né? Então, nós sabemos já, né, de longa data, que a consciência é aquilo cuja natureza é total pervasividade, né? É toda pervasiva. Então, a consciência é aquilo que, como substrato de tudo que existe, como substrato do inteiro Mithya, entendeu? É aquilo que pervade tudo, né? Mas como ela faz isso? Ela pervade Mithya, né, somente quando ela é associada ao Maya. Né? Quando o Maya ocorre, como esse poder, esse talento inerente à consciência, imediatamente Maya projeta as três energias. E a partir das três energias aparece Ishvara como o Lorde Criador desse universo aparente. Então, tudo isso se desdobra a partir de Maya, sendo que a consciência, a existência, o ser, é aquilo que é todo pervasivo, aquilo que é absolutamente o substrato de tudo, aquilo que, sem o qual Maya e o universo não pode ser manifestado. Né? Então, a consciência é toda pervasiva. Maya, ela existe, né? Mas a sua existência depende da consciência, como nós já estabelecemos diversas vezes. Né? Maya depende da consciência. Maya é mais limitado que a consciência. O que significa mais limitado? Maya é mais denso. A consciência, em diversos dos nossos Upanishads, é apresentada como o mais sutil dos sutis. Então, dentro da nossa manifestação física universal, nós temos o primeiro elemento, chamado espaço, que é o elemento mais sutil que existe. Então, nós temos o espaço. Então, Maya é mais sutil do que o espaço. Mas a consciência e a existência é o que nós dizemos, os Upanishads dizem, é o mais sutil dos sutis. Então, essa consciência e existência é aquilo que existe de mais sutil, de mais pervasivo, e tudo que existe, existe dentro do âmbito. Existe, né, a partir dessa consciência que pervade tudo, pervade Maya e pervade tudo que se desdobra a partir de Maya. Maya depende da consciência. E é mais denso, é mais limitado. Esse mais limitado ali seria melhor dito, mais denso, porque a consciência é absolutamente livre de qualquer limitação. Então, aquele mais limitado dá um significado, uma noção implícita de que Maya, entendeu? Ele é mais limitado que a consciência, como se a consciência fosse limitada. Né? Não. Maya, embora seja extremamente pervasivo, embora seja extremamente sutil, é ainda assim mais denso do que a consciência. A consciência é aquilo não somente extremamente sutil, o mais sutil dos sutis, mas é aquilo que é livre de qualquer limitação. Maya já é limitado. Limitado por quê? Limitado por seus atributos, por suas qualidades. Tudo aquilo que possui atributos, propriedades, qualidades, ele é definido e limitado por essas qualidades, atributos. Então, a consciência ela não é limitada porque ela é livre de todo e qualquer atributo. A consciência é attributeless, livre de qualquer atributo. Né? Então, o modo melhor de compreender, de corrigir esse verso, a consciência é toda pervasiva. Maya depende da consciência e já é uma densificação, uma grossificação da consciência, né? Por quê? Porque é constituído pelas três energias. Então, já existe uma certa densidade, né? Fisicidade. Maya depende da consciência, naturalmente, ele é mais denso que a consciência, mas ele é mais sutil que seus efeitos. Então, quais são os efeitos de Maya? Né? Os efeitos de Maya são os 5 elementos. Né? Primeiro, Maya produz as 3 energias. Esses 3 energias nada mais são, isso aqui, voltando um pouco para aquela questão do Zé Roberto que
Eu disse que eu não sei realmente como é que o desdobramento ocorre, mas Maya são as 3 energias. A partir dessas 3 energias, os 5 elementos ocorrem. Né? Então, esses 5 elementos, eles são um desdobramento de Maya. Né? Maya sendo essas 3 energias. Sattva, a ideia, a noção, o conhecimento. And then Rajas, a energia que permite a projeção dos 5 elementos. Né? E Tamas, o aspecto físico, energético, material, que permite essa constituição desses elementos projetados por Raja. Então, nós temos essas 3 energias que produzem os 5 elementos sutis. Né? Portanto, Maya depende da consciência, é mais denso que a consciência, mas é mais sutil, menos denso do que seus efeitos. Como a gente sabe, Maya é mais sutil do que o espaço. A gente diz que o espaço é super sutil e ele possui essa capacidade, essa propriedade de pervasividade, né? Dentro de Mithya. Ela penetra Mithya porque Mithya requer o espaço, ela requer esse conteúdo, esse container, esse reservatório chamado espaço, dentro do qual o universo, né, de objetos físicos, materiais, possam ocupar, né, possam existir. Então, Maya depende da consciência, ela é mais densa que a consciência, mas ela é menos densa que os seus efeitos, que são o quê? São os 5 elementos, iniciando do espaço, e os outros elementos que se desdobram ou que evoluem a partir do espaço. O ar, né, é o mais... O ar já é o primeiro elemento desdobrado, o que evolui a partir do espaço, né? Ele é mais limitado do que o espaço, significando dizer, ele é mais denso que o espaço, e ele é limitado no sentido porque ele possui ainda mais propriedades, ele possui mais atributos para ele. Quanto mais atributos alguma coisa tem, mais ele é bem limitado por esses atributos, entendeu? O ar é mais limitado do que o espaço, ele é mais denso do que o espaço, ele é menos pervasivo do que o espaço. Entendeu? Por quê? Porque o espaço pervade o ar, mas o ar não pervade o espaço. Né? A consciência pervade o espaço e pervade o ar não pervade o espaço e não pervade a consciência. Por quê? Porque o ar é uma evolução, ou é um subproduto de consciência em associação com Maya, a partir do espaço, e aí ocorre o ar. Portanto, o ar é mais denso do que o espaço, porque ele é um efeito do espaço. O espaço pervade o ar, mas o ar não pervade o espaço. Mas o ar, por sua vez, ele é mais pervasivo que o fogo. Ele é mais sutil que o fogo. Por quê? Porque ele pervade o fogo. O fogo não é fogo sem ar. Vocês já notaram? Se você quiser acabar com o fogo, você interrompe o fluxo de ar. Se não tiver ar, o fogo apaga rapidamente, né? A gente sabe disso a nível prático. Então, o ar, ele pervade o fogo. Ele é muito mais sutil que o fogo. Ele pervade o fogo. O fogo evolui a partir do ar. E assim por adiante, entendeu? Os outros elementos, eles são sempre desdobramentos ou evoluções dos anteriores e eles vão tendo sempre mais constituições, né, das partes dos elementos anteriores que vão se dividindo e se recombinando e assim por diante. Vocês têm alguma questão a respeito desse parágrafo, desse verso? Verso 79, as propriedades do ar, agora a gente vai ver as propriedades do ar. São a capacidade de absorver a umidade, a perceptibilidade ao toque. A gente sabe que esse órgão sensorial do tato, ele se desdobra através do elemento ar. É o elemento ar que
desdobra um senso de percepção chamado tato, um senso perceptivo, tato, através do ar. A percepção do tato se desenvolve a partir do elemento A, como a gente já sabe, né? Então, ele tem essa capacidade de absorver a umidade, perceptibilidade ao toque e o poder de se mover, né? O ar se move. A existência e as propriedades de Maya e do espaço também são encontradas no ar. Então, o que isso significa dizer? Que o ser ou a consciência, a existência, mais as propriedades de Maya, as 3 energias, mais o espaço, também se encontram de ar. Então, o que é o ar? O ar é uma configuração da existência-consciência, mais Maya, mais as 3 energias, mais o elemento espaço. Então, tudo isso, né, são encontrados no ar. Quando a gente encontra o ar, a gente sabe que o ar ele existe através dessa associação com esses outros princípios que são extremamente mais sutis do que o ar. Isso é interessante porque o ar é um elemento ainda tão sutil que a gente tem dificuldade de ver o ar, né? A gente pode sentir o ar através do tato, mas a gente não consegue ouvir, a gente consegue ver, né? O ar tem 4 propriedades. Ele existe, como nós sabemos, portanto, ele é consciência. E essa existência, naturalmente, é obtida através da consciência. A gente sabe, existência e consciência são os 2 aspectos da mesma moeda. Então, essa existência e consciência do ar nada mais é do que a consciência aparecendo como ar. A natureza do ar também é a consciência. A natureza secundária do ar é a sua natureza de acomodação, porque o ar também acomoda, né? A sua natureza de... O que significa que o ar acomoda? É que quando a gente vê o ar em algum lugar e a gente coloca um objeto grande em cima de uma mesa onde tinha oxigênio ou ar, né? O ar ele não vai obstaculizar aquele espaço, entendeu? Ele simplesmente ele acomoda. Então, ele também possui essa natureza de acomodação. E essa natureza de acomodação do ar, ela recebe emprestada de quem? Quem é o mestre da acomodação? Naturalmente, Maya é o supermestre da acomodação. Mas no momento que Maya projeta Mithya, o mestre da acomodação é o senhor, o Mr. Espaço. Então, o espaço, que é aquilo todo acomodante, né? Que acomoda tudo, né? Ele empresta essa sua propriedade, o seu atributo de acomodação, empresta ao ar, né? Portanto, a existência do ar é obtida, né, emprestada da consciência. Ele possui o ar uma natureza, né, secundária como de acomodação e também da propriedade do som. Vocês lembram que o espaço, uma das propriedades do espaço é o som. O ar, ele toma emprestado do espaço essas 2 propriedades de acomodação e de som. É no ar que o som ele viaja no espaço, mas ele viaja no ar, porque o ar é um desdobramento do espaço. Então, esse ar, cuja natureza primária é a existência, a sua natureza secundária, ela é a acomodação e o som. E essas 2 propriedades, elas são, na verdade, elas pertencem ao espaço, mas como o espaço penetra e permeia o ar pode desfrutar dessas 2 propriedades que são inerentes ao espaço, mas o espaço ele penetra o ar, é o substrato do ar, ele penetra em 50% o ar, é espaço, né? Então, ele pega emprestado essas 2 propriedades do espaço. Mas o ar, ele tem uma propriedade específica dele que pertence a ele e não pertence ao espaço. Qual é? É a propriedade do toque, do tato, né? A sua propriedade intrínseca do ar, né, que é a característica, é aquela natureza sem a qual o ar não é o ar, é o toque, é o tato. É através do ar
né, que os órgãos sensoriais chamados tato se desenvolveram. A consciência tem uma propriedade, isto é, a existência. Maya tem duas propriedades, existência e mitattva, aparência. Então, Maya tem duas propriedades, ela existe e ela existe como? Como uma mera aparência, né? Mitattva, é uma aparência. Né? O espaço, ele possui três propriedades, né? O espaço possui três propriedades, e o ar, quatro. O ar existe, ele aparece no espaço, e ele possui essas outras propriedades que nós vimos, de acomodação e de som, e acomodação e o tato. Né? O ar existe e aparece no espaço. Gradualmente, a projeção de Maya está tomando forma, a gente está começando a compreender como Maya projeta esses elementos, e cada um desses elementos vão emprestando as suas propriedades, que são mais sutis, eles vão pervadindo, vão penetrando os outros, e os outros vão recebendo essas propriedades das suas origens, dos elementos que hoje desenvolveram. Né? Então, o espaço ele tem três propriedades, e o ar tem quatro. Né? Quais são as propriedades do ar? Nós já vimos, que é a acomodação, o som, e a capacidade de existir também, né? E o toque. Né? E assim por diante. A gente vai ver agora o desdobramento de cada um desses elementos. Então, nós estamos vendo essa projeção de Maya, o modo que ela vai tomando forma. Quanto mais partes ou elementos um objeto desfruta, mais um objeto desfruta, mais óbvio deve ser que ele não é real, ou seja, que não é independente. Por quê? Porque todos os objetos eles se desdobram com sempre mais propriedades e atributos e qualidades, porque essas qualidades elas dependem dos outros elementos a partir dos quais eles vão se formando, se constituindo, se unindo, se desenvolvendo, se evoluindo. Então, quanto mais propriedade tem um objeto, mais ele depende de outros elementos, entendeu? De modo que ele tem esse leque de tantas propriedades. Então, a sua existência é uma existência tal qual a existência de Brahman, mas é uma existência dependente de tantos outros fatores, esses fatores que o constituem. Okay? Quanto mais partes, mais propriedades um elemento desfruta, né? Mais óbvio deve ser para nós, dentro da nossa compreensão, que ele não é real, porque real é aquilo que existe independentemente. Essa é uma definição importante. Definição de realidade é aquilo que existe. Então a gente diz, ok, mas então tudo existe, né? O meu corpo físico existe, o espaço existe, né? O fogo existe, então tudo é real. Não, realidade é aquilo que existe e cuja existência seja livre e independente. Por isso que a gente diz, eu sou Satchitananda, entendeu? Eu sou livre e independente. Né? O ser é aquilo que é livre e independente. Todo e qualquer objeto derivado de Maya, ele possui diversas propriedades, portanto, ele depende de todas essas qualidades e propriedades. Portanto, ele não é real, porque real é aquilo que desfruta de um status de existência, mas cuja existência é livre e independente de qualquer atributo, de qualquer qualidade, de qualquer energia. Isso aqui é a nossa natureza como Satchitananda, é a nossa natureza como consciência e existência, o único fator, o único princípio livre e independente
de tudo que existe na criação, do espaço, de todos os objetos derivados do espaço. O ar ocupa uma parte do espaço. A adição de propriedades aos elementos subsequentes não é uma mudança real do elemento original. Não é parinama karya, mas é vivarta, uma mudança aparente, karya. Okay? Então, o que ele está querendo dizer? Vidyaranya diz que o ar ocupa uma parte do espaço, significando dizer que o ar ele é um desdobramento do espaço. O espaço existe, o espaço se divide e ele assume, né, uma outra aspecto do espaço para se tornar o ar. Ele tem que sacrificar 50% da sua natureza como espaço para se tornar o ar. Então, o ar existe como uma composição de espaço e ar. Então, o ar ocupa uma parte do espaço. A adição de propriedades aos elementos subsequentes ao ar não é uma mudança real. Então, toda essa adição de propriedades não é uma mudança real do elemento original, mas é uma mudança aparente. O que isso significa dizer? Significa que todos os elementos, fundamentalmente, eles são o espaço, entendeu? Que é o elemento original. O ar ele vai assumir uma parte do espaço e todos os elementos derivados do ar, né, como fogo, água e a terra, eles vão simplesmente se desdobrando e eles vão mantendo também o espaço, o ar e os outros elementos mais sutis que hoje permeiam, que hoje pervadem, né? Então, essa modificação não é uma modificação real. A modificação real é aquela que, quando você tem alguma coisa e você transforma aquilo numa outra coisa, você já não consegue ver aquilo que ela era antes, né? A metáfora mais comum, mais tradicional nisso, é quando a gente tem o leite e a gente transforma o leite em queijo, né? Essa é uma transformação. Então, uma vez que o leite foi transformado em queijo, não existe mais modo de ver o leite. A gente não pode reverter aquilo, a gente não pode realmente, né, tornar para trás, né? Então, é uma mudança real. Mas existem mudanças que são mudanças aparentes. Okay? E tudo que ocorre em Maya, essa projeção de Maya, é como se o ser, é como se Maya, é como se espaço, é como se o ser estivesse aparecendo como todo isso e, portanto, se tornando tudo isso. Né? Mas isso não é o que ocorre, porque essa aparência, como é que diz aqui? Essa mudança não é uma mudança real, é uma mudança aparente. O que significa dizer? É que a minha propriedade como consciência permanece intacta, muito embora eu apareça aparentemente como o universo, eu apareça como espaço, como o ar, como o fogo, a água, etc. Então, tudo isso que ocorre a partir do ser, da consciência, de Maya, do espaço, mas todas essas transformações, elas não são reais, como transformar o leite no queijo, de tal modo que depois eu não possa mais ver o queijo, o leite, não é? É como o ser, a consciência, que permanece intacta, não modificada, não afetada, não transformada, mas ainda assim, como uma aparência, ela aparece como Maya, como espaço e como os demais elementos. Né? Então, é um tipo de mudança que não é real, mas é uma mudança aparentemente real. Portanto, todos esses elementos mais sutis, inclusive Maya e a consciência e a existência, elas não são realmente modificados. Eles não são transformados em alguma coisa ou outra. O ser jamais se transformou no universo, o ser jamais se transformou na matéria, entendeu? É simplesmente uma mudança aparência, é um fenômeno aparente.
Vamos ver o que o verso 80 nos diz. Ô Arlindo, uma pergunta. Esse parinama, essa mudança real, na verdade, ela não existe, né? Porque o que é real nunca muda, é isso? Exatamente. Então, tá. Essa É mudança só uma real... terminologia, só uma terminologia. Sim. Não, é porque dentro de Mítya a gente vê algumas conversões ou mudanças que elas são irreversíveis. É como se você tem alguma coisa aqui que você transforma em uma outra coisa, e uma vez transformada, você já não consegue identificar a sua essência, aquilo que ela era antes, entendeu? Então, esse tipo de mudança é uma mudança chamada, é real. Por quê? Porque aquele fator inicial ele já não existe, né? Nós estamos falando de alguma coisa completamente diferente das nossas analogias entre ouro e os ornamentos de ouro. Aqui é uma outra analogia, ok? No verso 80, quando dizemos que o ar existe, queremos dizer que ele o faz em virtude do princípio universal não dual, que é a existência. O ar existe, o fogo existe, né? O espaço existe, tudo que existe, ele existe em virtude da existência de Brahman, que é esse princípio universal não dual. Existência, consciência, né? Jamais modificável, jamais realmente transformável ou convertível em nada mais. Se a existência, consciência é subtraída do ar, apenas a ideia potencial do ar permanece em Maya. Isso é interessante, né? Deixa eu completar esse verso. Se a existência é subtraída do ar, nós temos o ar, nós temos o espaço e temos o ar. Okay? Aí a gente vai dizer, vamos subtrair agora a existência do ar. Se a gente subtrai a existência do ar, o que ocorre com o ar? Ele desaparece como o ar, mas ainda assim ele permanece como uma ideia potencial do ar, porque tudo isso existe eternamente em Maya, que quando não é manifesto, ainda assim, tudo isso existe no corpo macrocósmico causal do universo, né, chamado Maya, o mesmo sinônimo de Maya, tudo isso existe como potencial ou como semente, né? Então, isso é o que significa dizer, se a existência for subtraída do ar, aí a gente já não tem o ar, mas a gente tem a ideia do ar como semente, como potencial em Maya, inerente a Maya. Os sons experimentados no ar pertencem ao espaço. A gente sabe que a propriedade do som do espaço é o som. Então, os sons experimentados no ar pertencem ao espaço, porque o espaço pervade o ar. O som é propriedade do espaço, mas a gente sente o som também através do ar. Por quê? Porque o espaço permeia o ar. Essas são as propriedades de pervasividade. O espaço empresta ao ar essa propriedade chamada o som, né? Além da consciência, além do som, a natureza do ar inclui as seguintes 4 propriedades específicas dele. Agora a gente vai ver quais são as 4 propriedades que são inerentes e somente pertencentes ao ar. Que se chama, vou abandonar as palavras sânscritas, que são desidratação. A gente sabe que o ar ele tem a capacidade de absorver umidade. A gente sabe quando as pessoas elas se perdem no deserto, elas morrem de quê? Elas morrem desidratadas, né? Porque existe pouca umidade, e aí o ar vai começar a sugar a umidade do corpo físico, entendeu? E as pessoas morrem desidratadas. Então, essas propriedades do ar, além da consciência e do som, a natureza do ar inclui essas 4 propriedades. Uma é desidratação, a outra é o toque, a outra é o movimento e a outra é momento, que é uma força, ou que o Alex tem traduzido como energia cinética, né? Um momento, uma força, né? Um potencial de movimento, né?
de uma força. Então, essas são as 4 propriedades inerentes específicas ao ar. Desidratação, o toque. Quando a gente analisa o ar, do ponto de vista mais genérico, a gente não entra nesses aspectos dessas propriedades do ar. A gente diz simplesmente que o ar tem a propriedade do movimento, não me lembro bem, do som. Não, o som é do espaço, do ar. Alguém lembra aí qual é a propriedade? O tato. É o tato. Toque. Então, o ar tem só, a gente vê isso somente como a propriedade do toque, né? Agora, aqui a gente Vidyaranya apresenta, né, inclui diversas outras características ou propriedades do ar, tal qual a desidratação, o toque, o movimento, como nós vimos anteriormente, e o momento, né, essa força cinética, né? Alguém tem alguma coisa a dizer ou contribuir ou perguntar sobre isso? Então, qual é a realidade do ar? A única realidade do ar, real realidade do ar é a existência e a consciência. A gente sabe que tudo pode ser e é resolvido em sua essência fundamental, livre e independente, como consciência. Na consciência, como consciência, no ser, na existência, né? Então, a única realidade do ar é a sua consciência e existência. Naturalmente, o ar não aparece como um objeto senciente, porque ele não possui um corpo sutil. Então, ele aparece simplesmente como consciência através da sua existência. Então, a única realidade inerente ao ar é a sua existência. As outras são realidades aparentes, né? ou propriedades aparentes. A sua existência é tomada emprestada da onde? Brahman, da consciência, existência. O ar se torna não existente quando separado da consciência. Isso que o verso anterior dizia, né? Se nós subtrairmos a existência do ar, o ar desaparece e ele permanece como? Ele permanece como uma noção, uma ideia, uma semente dentro de Maya, né? Não manifesto. Ele precisa da consciência da existência para ele realmente existir, manifesto. Então, a sua existência é tomada emprestada da consciência. O ar se torna não existente quando separado da consciência. As outras propriedades obtidas por empréstimo pelo ar, como o som, são aparentemente reais. Então, todas essas propriedades e elementos, elas são aparentemente reais, porque o espaço ele não se torna realmente esses outros elementos definidos por suas propriedades, né? As outras propriedades obtidas por empréstimo pelo ar, como o som, são simplesmente aparências. Ao se compreender pela razão e contemplação a aparente realidade do ar, desiste-se da falsa noção de que o ar é real. Então, nós estamos fazendo toda essa análise para, no final das contas, podermos rejeitar ou demolir a noção de que os elementos primários eles são reais, né? O ar também não é real. O ar é simplesmente um objeto, um produto de Maya, um produto do espaço. Ele não possui uma existência livre e independente, né? As suas propriedades elas não existem em realidade, são propriedades aparentes, né? Modificações aparentes de Maya, do espaço. Tudo isso para ficar afiando os nossos intelectos e discriminando o ser de todos os fenômenos aparentes que ocorrem dentro do âmbito daquilo que é o ser, que somos nós, né? O verso 87, aplique a mesma discriminação ao elemento fogo. O fogo é menos difundido ou extenso que o ar. Água e terra são sucessivamente menos pervasivas, né? Tudo isso é parte desse processo de grossificação dos elementos mais sutis, né? Eles vão se combinando e vão se tornando sempre mais densos e eles vão se tornar menos pervasivos, né?
A gente sabe que a água, por exemplo, ela é muito menos pervasiva do que o ar. O ar existe na água, mas a água não existe no ar, né? Então, a água é um produto do ar, que é um produto do espaço, e é mais denso e menos extenso, né? Muito menos extenso. O ar existe em toda a água, mas a água não existe no ar. Embora possa existir no ar, porque a gente sabe, né, que existe o nível de umidade no ar, né? Então ela tem, mas ela não é exatamente totalmente extensa ou difundida como o ar, como o espaço, por exemplo, né? A água e a terra são sucessivamente menos pervasivas. O fogo é sobreposto, ou seja, evolui do ar. Então nós temos o ar, o fogo, a água e a terra. O fogo sendo sobreposto, ou seja, uma evolução do ar. Sempre através daquela mesma equação que os elementos anteriores, eles vão se dividindo e se recombinando. O fogo é formado a partir de uma porção de 90% do ar. Então, nós temos o ar, que é uma configuração dos elementos anteriores, espaço, ar. O fogo é formado a partir de uma porção de 90% do ar, e desse modo, cada elemento é 10% menos pervasivo que o anterior. Essa é a teoria tradicional nos Puranas. Então, essas teorias, elas não são realmente confirmáveis, ou elas não podem ser realmente testadas no laboratório, entendeu? Porque são conceitos extremamente sutis e que entram no campo quase da filosofia ou da religião, né? Esses são conceitos das nossas escrituras, dos nossos Puranas, né? Que o fogo é formado a partir de uma porção de 90%. Então, nós temos o fogo que é prevalentemente constituído por ar, pelo ar. A gente já pensou o que é o fogo, né? A gente, quando pega o fogo, a gente quer analisar o fogo. Como a gente pode analisar o fogo? Como a gente pode dissecar o fogo, colocar o fogo sobre as lentes, né, dos nossos instrumentos para compreender realmente a constituição do fogo? A gente nem consegue, porque começa a trabalhar com fogo, você se queima tudo, né? Então, essas são análises muito, muito, muito sutis e que requerem uma certa shraddha, né? Confiança nas escrituras. Essas escrituras dizem que o fogo é formado a partir de uma porção muito prevalente de ar. Desse modo, cada elemento é 10% menos pervasivo que o interior, o que significa que o fogo, o ar, ele deve a sua existência, a maior parte, 90%, 80%, seja lá for, ao fogo, e assim os outros elementos também, eles vão sempre depender dessa percentual maior do elemento anterior. Assim dizem os Puranas, né? Essa é a tradicional teoria descrita dos Puranas. Aqui tem um comentário, muito provavelmente, do Ramji, que diz, ou do Dayananda, não sei, que diz que essa fração não deve ser tomada literalmente. Significa que eles são partes, né? Que o fogo, o ar, ele é constituído pelo fogo, né? E o fogo é constituído dos outros elementos anteriores, né? mais sutis que o constituem, né? E como se o ar dependesse, a sua existência, sua configuração dependesse de uma proporção enorme, o fogo dependesse de uma proporção enorme do ar. O verso 89, calor, luz e cor são propriedades específicas do fogo, né? A gente sabe que as propriedades do fogo, o fogo é tão importante, né? Eles nos propiciam calor que é tão importante para a vida, né? E nos propicia a luz. E com a luz, o que a gente possui? A gente possui um órgão de instrumento, né? A visão, que com a capacidade de captar as cores desse universo maravilhoso, né? Então, calor, luz e cor são propriedades derivadas do fogo. O fogo, ele possui essas propriedades específicas, né? Que é o calor, a luz e as cores.
Em adição às propriedades de Maia, naturalmente, quais são? A propriedade de Maia, do espaço e do ar e da consciência. Tudo isso já foi, né, já foi inserido, né, inserido no fogo. O fogo ele é um produto de tudo isso, ele tem tudo isso embutido nele mesmo, entendeu? Então, as propriedades dos outros também estão embutidas em tudo isso, em sua constituição, mas as propriedades específicas do fogo são a luz, o calor e a cor. O fogo pode ser ouvido, o fogo pode ser sentido, o fogo pode ser visto, né? Pela discriminação, compreenda que as propriedades do fogo são apenas aparentemente reais. Então, vamos ver aqui o que esses comentários dizem, porque essa é uma parte dos nossos textos que é extremamente sutil, entendeu? E que é difícil a gente especular e mergulhar muito nisso, e além de, acima de tudo, esses ensinamentos sobre o desdobramento dos elementos, etc., eles não são realmente indispensáveis para a nossa discriminação relevante ao autoconhecimento. Mas servem alguns propósitos, principalmente para as pessoas mais filosóficas, né? O calor e a luz, o brilho, são propriedades específicas do fogo. As propriedades emprestadas dos elementos interiores são a existência. Então, a gente sabe que o fogo existe. Então, a propriedade de Brahman, como a existência, ela foi emprestada ao fogo, né? Ela existe. A consciência também, né? A aparência foi emprestada por Mityattva, de Maia. O som foi emprestado de quem? Do espaço, né? Porque você sabe que o fogo ele vai produzir alguns sons também. Então, tudo isso que permeia o fogo está emprestando, né, as suas propriedades dos elementos que os constituem. O tato também é emprestado pelo ar. A discriminação significa que não há nada a experimentar, mas apenas algo a ser compreendido. As propriedades dos objetos são aparentemente reais, porque dependem de elementos que dependem de outros elementos que dependem de outros elementos. Então, todos eles desfrutam de uma realidade dependente, né? Todos os elementos, eles dependem de diversos outros fatores, de diversos outros elementos, de diversos outros princípios. Quanto mais rico é um objeto de Mitya, entendeu? Em sua constituição de diversas partes, elementos físicos, químicos, etc., primários, quanto mais a sua realidade, a sua existência é uma existência dependente. Quando a gente fala da nossa natureza com o Brahman, a gente fala aquilo que é livre e independente de tudo, né? Então, essa é a definição de realidade, é aquilo que existe e existe de modo livre e independente de tudo. Maya depende da consciência. Portanto, Maya não pode ser real. Em seu intelecto, você pode separar todas as propriedades da existência. Então, tudo que existe, né, existe através dessa mistura de elementos, né, desse blend, né? Existem como alóis, né? Como se a gente diria alói em português? Alói. Essa configuração, Maya depende da consciência, por isso não pode ser real. Em nosso intelecto, a gente pode realmente discriminar e separar as propriedades dos elementos da existência do elemento, porque a gente sabe que a existência do elemento, que é a propriedade, que é a sua natureza primária, entendeu? É a mesma existência de Brahman, é a mesma existência do ser pleno, é a mesma existência da consciência. A gente precisa separar a existência, a consciência, de todas as propriedades, porque as propriedades pertencem a quê? Pertencem a essas configurações das energias e dos elementos primários, secundários, etc. Então, esse é o propósito da gente ir quebrando, desdobrando tudo isso. Alguém ia dizer alguma coisa? Arlindo, é sobre a palavra alói. Em português, a tradução dela é liga. Liga, é.
Uma liga eu quando estudei engenharia, eu gostava muito de metalurgia, um alloy é alguma coisa cuja configuração é uma liga com muitos outros elementos, entendeu? Então, existem diversos outros elementos integrantes para constituir uma alloy, uma liga, né? Gente, na verdade, não existe nada puro no âmbito da metalurgia, não existe nenhum elemento que seja puro. Tudo existe com algumas inclusões, né? No âmbito da química também. Portanto, Maia, obrigado, Alex. Maia depende da consciência, por isso não pode ser real. O verso 91, certifique-se de ter internalizado as discriminações anteriores. Certifique-se. Olha, a gente tem que fazer o dever de casa e repassar tudo isso, porque aqui o Vidyaranya está dizendo, se certifique de você ter internalizado essas discriminações anteriores, ouvindo e raciocinando, né? Refletindo, contemplando, antes de discernir a água da existência. Então, ele está dizendo que todas essas discriminações nossas, elas precisam ser muito bem embasadas nas discriminações anteriores, de modo que a gente não comece a sofrer de indigestão intelectual. Oh, meu Deus, eu perdi aquelas outras, agora eu não consigo mais compreender essa. Né? Então, certifique-se de ter internalizado as discriminações anteriores, né? Ouvindo, né? Prestando atenção de novo, repassando, né? Contemplando, antes de você discriminar e compreender a distinção entre a água e a sua existência como consciência. A água evolui, é uma sobreposição, ela é sobreposta e ela é 10% menos pervasiva que o fogo. Então, a água é uma evolução do fogo e ela existe a partir dessa composição, a qual ela é 20%, 90, 80, 70, a grande parte de si mesma é o fogo. Ela é uma sobreposição no fogo, é uma modificação aparente do fogo. E ela é 10% menos pervasiva que o fogo. O fogo é muito mais pervasivo do que a água. Sua aparente realidade, a realidade da água, sua aparente realidade, a parte da existência, que é a única realidade, né? A realidade, a natureza real, né? A realidade livre e independente, né? Essa sua realidade, né? A parte da sua existência, que é real, a sua perceptibilidade, dizendo melhor, do sentido, do som, tato, visão, deriva de Maya e dos elementos anteriores que constituem isso que nós chamamos de água, esse elemento chamado água. Então, a realidade de água, o que é Brahman, é existência, consciência, né? As outras aparentes realidades, elas são sobreposições, elas são propriedades, que são sua perceptibilidade. A partir do som, do tato, da visão, a gente consegue ouvir a água, a gente consegue tocar a água, a gente consegue ver a água. E todas essas outras propriedades da água, elas são derivadas de quê? De Maya, do espaço, do ar e do fogo. Os elementos anteriores, mais sutis, mais pervasivos, que se evoluem, que se desenvolvem, vão se associando, vão se configurando, né? Até que isso seja desdobrado, ou configurado, ou evoluído, né? Ou involuído, como a gente quer dizer, para se tornar água. Né? A propriedade da água específica é o quê? É o paladar. É a água que deu origem a esse órgão sensorial do palato. Né? O palato é derivado desse elemento primário chamado água, que é uma evolução de todos esses elementos na medida que eles vão se associando, vão se grossificando, né? Se dividindo, se recompondo, se tornando mais densos. Então, portanto, as propriedades tomadas, emprestadas pela água, são
Número 1, a existência e a consciência. A consciência fornece a existência à água, né? Aí ela tem uma outra propriedade da água, é mítya, né? Porque é uma aparência, né? Essa é uma propriedade. Maya, ela produz esse universo aparente e todos os objetos, todos os elementos, elas possuem essa propriedade, essa característica, essa qualidade chamada aparência, né? Aparência. Um terceiro aspecto dessa água, desse elemento chamado água, é o som, que é emprestado, que é fornecido pelo espaço. A quarta propriedade é o tato, né? Que é emprestado pelo ar. A gente sabe que a água, a gente pode tocar a água, né? Então, ela também tem uma propriedade de tato, né? Ela pode ser tangivelmente tocada através da pele do nosso corpo, né? E ela possui a cor também e visibilidade, que são propriedades fornecidas a ela pelo fogo. O fogo é aquele cuja propriedade é a cor, a visibilidade, o calor e a luz, né? Então, a luz vai produzir a visibilidade e a cor que a gente vai perceber na água. Mas essa água possui uma propriedade intrínseca que é inerente somente a ela, e somente a ela, que é o paladar. Se a gente remove da água a propriedade da existência e veja o resto como mítya, não, ele está sugerindo aqui, né, a discriminação, a Vidyaranya está dizendo, portanto, remova da água, faça essa discriminação, remova da água a propriedade da existência e veja tudo o resto como mítya, né? Então, essa discriminação que nós somos convidados a fazer é, de novo, remover todos os atributos, todas as qualidades, as propriedades desses fenômenos que ocorrem, né, dentro do âmbito de nós, consciência e existência, e sabe que tudo isso é mítya. Nós estamos tratando aqui de uma sadhana, né, de uma prática espiritual extremamente sutil, né, que é essa discriminação, né, o Jnana Yoga do Vedanta, em sua expressão mais sutil possível, né, discriminando a consciência dos elementos primários antes deles grossificarem como os elementos que nós conhecemos, entendeu? Então, são discriminações muito, muito sutis. Então, se a gente remove da água a sua existência, que é emprestada pela consciência, aí a gente pode saber que a água e todas as suas propriedades nada mais é do que mítya. É algo cuja existência é dependente da consciência, ela depende de mim. Sou eu, com a minha consciência e existência, que forneço essa existência e as propriedades da água. Desenvolva uma forte vassana na qual a água é aparentemente real. Então, é uma vassana, né, que serve ao propósito de novo, nos lembrar que tudo que existe em mítya é somente uma realidade aparente, né? Nada realmente existe, porque tudo que existe em mítya depende da minha existência, da minha consciência, depende de Brahman. Tudo isso são objetos e nós fornecemos a nossa existência real, a realidade da nossa existência, tudo que existe em Brahman. Essa é a discriminação mais elevada que existe, a sadhana mais elevada que existe, não tem nada a ver com Karma Yoga, como vocês já perceberam, né? E requer uma mente muito sutilizada, uma mente preparada através do Karma Yoga, né? Como nós também sabemos. Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavashishate Om Shanti Shanti Shanti. Thank you, Lord.